Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, que prazer, estamos juntos neste momento para mais uma aula do nosso curso de Teologia Livre e é sempre um prazer muito grande estarmos aqui para receber esta palavra de Deus em nossos corações. Primeiramente, eu quero agradecer por você estar aqui conosco, não é? Eu acredito que você tem percebido que o nosso canal da igreja tem se movimentado assim de uma forma muito especial, não é? Muitas atividades, nós temos tido muitas programações diárias, então isso é muito importante. Nós queremos louvar a Deus por tudo que a gente tem feito e realizado para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar nesse momento, dando início à nossa aula. Mas eu quero simplesmente dizer, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí, não é? Ative o sininho. Nós estamos chegando à marca de 1.500 inscritos. Logo, logo a gente está chegando aí nessa marca, não é? Eu me lembro quando a gente estava tentando chegar nos 1.000, a gente estava lutando ali, mas graças a Deus a gente tem feito aí grandes avanços, porque o reino de Deus precisa ser alcançado e precisamos pregar a palavra de Deus assim de uma maneira muito especial. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo e pedimos nesse momento, ó Deus, perdão por qualquer falha, pecado, atitude, pensamentos, para que nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, no teu trono de graça. Nos revista, Senhor, com teu Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes nós falhamos, humanamente falando, ó Deus, e nós queremos te pedir nesta noite, neste momento, que o teu Espírito venha sobre nós, traga da tua graça, traga da tua misericórdia sobre nossos corações e sobre as nossas vidas. Tudo isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que bênção. Como eu disse na semana passada, nós estamos eu estou reutilizando esses slides. Foi um curso que eu fiz aqui na igreja há um bom tempo. Eu acredito que foi em 2010, 2008, uma coisa assim. Então, já se passou aí quase 10 anos, né, que a gente trabalhou esse material na nossa escola bíblica dominical e a gente está reaproveitando. Semana passada eu falei um pouco sobre os dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. O desfrutar desta plenitude, desfrutar desse poder, desta graça poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Então eu quero convidar você, primeiro, pegue a sua Bíblia. A gente está aí, né, estudando a palavra de Deus. Aqui é um curso teológico, então é importante que você tenha aí em suas mãos um caderninho para você anotar, para que você possa, se tiver alguma dúvida. Na semana passada, por exemplo, no meio da transmissão, porque as nossas aulas elas são gravadas, né? E você pode reprisar essas aulas quantas vezes você quiser. Uma irmã fez uma pergunta lá no chat ao vivo e eu estava ali respondendo já também ao vivo. Então isso é muito interessante, essa interatividade. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma coisa para fazer, nós estamos aqui e estamos juntos para a gente poder trabalhar e desenvolver. Eu já estou aqui com a minha Bíblia para que a gente possa desenvolver aqui o nosso estudo em nome de Jesus. Amém? Então, o tema é Bom Dia Espírito Santo, né? Ou boa tarde ou boa noite, não tem problema. Mas esse Bom Dia Espírito Santo ficou muito conhecido no Brasil por um livro do Benihim. Pastor Benihim escreveu esse livro, Bom Dia Espírito Santo. E aí muita gente já leu esse livro, muito interessante, ele falando desse processo todo, da gente ter essa interatividade com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o desfrutar da plenitude de Deus em nossos corações, em nossas vidas, não é? Olha, começamos aqui em Efésios, capítulo 5, verso 18, está na tela, mas eu vou fazer questão de abrir aqui a Bíblia, não é? Para que a gente possa estar acompanhando. Então o apóstolo Paulo, aqui no versículo, ele diz aqui,
no versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho no que há de solução. Então ele está dizendo que a gente não deve se embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito. Nessa versão aqui, que é a nova versão internacional que está aí na sua tela, diz: deixem-se encher pelo Espírito. Então, eu costumo dizer para os alunos, para os irmãos, para as pessoas o seguinte, preste atenção. Se a Bíblia Sagrada está dizendo que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, é porque nós temos, às vezes, ou quase sempre, vamos dizer assim, recebido uma porção menor do Espírito Santo. Não é que a gente esteja denegrindo ou agindo de alguma outra maneira, nada disso. Mas nós estamos, então, recebendo uma porção do Espírito Santo, nós recebemos uma porção do Espírito Santo, e agora a gente precisa ampliar esta porção, crescer, não é? Como um músculo, como um músculo. Esses dias eu estava vendo a foto de um rapaz aqui perto da gente. Ele era um rapaz bem franzino e agora ele está fazendo academia. Daqui a pouco está tirando as fotografias já todo fortão, começando a ficar musculoso, não é? Pagando um preço ali desse trabalho corporal. Assim também é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem a nós e a gente precisa então colocar isso em ação, não é? Nosso tempo de estar com o Espírito Santo, oração, jejum, tempo de leitura da palavra, de buscarmos a presença de Deus, enchendo do Espírito. Olha o que é que Paulo está dizendo ainda em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, esse é um aspecto muito importante nesta aula de hoje sobre plenitude. Eu preciso permitir a ação direta do Espírito Santo de Deus em minha vida, em meu coração, e isso vai aplacar os desejos da minha carne, as concupiscências da carne, a soberba da vida, os desejos dos olhos, como diz a palavra de Deus lá em Tiago, não é? Então eu preciso viver esta direção do Espírito Santo de Deus no meu coração, e tudo isso vai vir de uma maneira ímpar e vai aplacar esses desejos no meu coração. Então, qual é o desejo de Deus? Deus quer encher a minha vida e a sua vida com o Espírito Santo. Deus não quer que a gente tenha o Espírito Santo numa porção pequena, não é? Quando você compra um perfume é uma coisa cara, não é? Um bom perfume é caro. Quando você compra um bom perfume, às vezes a gente tem até pena de usar o perfume muitas vezes, né? A gente quer usar assim o mínimo possível, mas a gente quer que para não acabar, não é? Eu mesmo tenho alguns frascos de perfume guardados, lindos, não é? Aqueles frascos de perfume, deu até pena de jogar fora, porque acabou o perfume, mas você ficou com aquele frasco lindo, bonito. De vez em quando a gente cheira o frasco, você relembra daquela essência, daquele cheiro. Deus não quer que a gente fique com o Espírito Santo, usando o Espírito Santo. Não, vou usar só um pouquinho aqui do Espírito Santo para que ele acabe. Pelo contrário, Deus quer que a gente use o máximo possível, que a gente exerça que o Espírito Santo exerça essa influência na nossa vida, que o Espírito Santo trabalhe de uma maneira tremenda no nosso coração. Então, o desejo de Deus é que o Espírito Santo possa preencher-nos. E eu preciso dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que isso de fato aconteça. Então, olha o texto agora de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então a gente está aqui, Atos 2, nós vamos lá para Atos 2, abre aí a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Atos, capítulo de número 2, é um texto clássico, não é, para a gente ler, do verso 1 até o versículo 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, deixa eu ver se tem aqui, não, isso aí. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram
distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então aqui houve um processo chamado de glossolalia, não é? Que as pessoas estavam ouvindo aqui em línguas da sua própria nação. Versículo 9: Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Então, houve uma manifestação sobrenatural. Eu não vou entrar hoje aqui especificamente para falar do dom de línguas, a gente vai ter uma aula específica para esse trabalho, tá certo? Mas aqui eu entendo que houve dois momentos. O momento em que eles foram cheios do poder do Espírito Santo, quando eles estavam no cenáculo, como diz aqui, reunidos todos no mesmo lugar, eles foram cheios do Espírito Santo. Houve um poder de Deus que foi trazido sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres, todos juntos ali em oração, não é? Cerca de 120 pessoas. E de repente eles saem às ruas, o povo vem para saber que alarido era aquele, que zoada, que som maravilhoso era todo aquele, não é? E aí o Espírito Santo utiliza-se dessa ferramenta maravilhosa aqui para vir até a vida daquelas pessoas. Olha o que João escreve no capítulo 16, verso 7. Convém a vós que eu vá, Jesus está dizendo, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus estava afirmando para os seus discípulos que ele precisava subir para o Pai, que ele precisava completar com a sua missão, com o seu propósito aqui na terra, para que o Espírito Santo de Deus viesse fazer e realizar a obra que ele tinha que realizar e que ele está realizando até os dias de hoje, não é? Aí nós voltamos para o texto lá de Atos. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão, ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Imagine vocês, nós numa reunião. Por exemplo, em 2004, eu tive a oportunidade de ir fazer um curso fora do país. Nós estávamos lá com aproximadamente 54 homens, de 35 nações diferentes. Imagine vocês, 35 nações diferentes. É óbvio que a língua oficial era o inglês, mas ali tinha pessoas que falavam árabe, tinha pessoas que falavam dialetos ali da África, tinha o pessoal que falava tagalo. Eu tinha um companheiro de quarto que era um filipino, a língua oficial das Filipinas é o tagalo. Tinha gente que falava idiomas lá da Índia. Eu tinha um companheiro que sentava comigo na mesa, era um indiano, então eles falavam lá aqueles dialetos indianos, aquela língua entre eles, mas todo mundo tinha que falar inglês, não é? Para que a gente se comunicasse. 35 idiomas, 35 países, imagine que coisa interessante. E de repente estava todo mundo ali em Jerusalém, reunido, todo mundo junto naquele momento. E de repente as pessoas começam, cada um ouvir no seu próprio idioma, ouvindo a mensagem, porque aqui Deus tem um propósito, não é? Nada que Deus faz é à toa.
é de qualquer maneira. Pelo contrário, Deus fez com que isso acontecesse para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem da palavra do Senhor, e houvesse salvação na vida daqueles homens e daquelas mulheres, não é? Mas então, vem a primeira pergunta: o que é encher-se do Espírito? Como é que a gente se enche do Espírito, então, pastor? Não é? Então, primeiro, eu preciso me render a Cristo em todas as áreas da minha vida. Foi o que nós lemos em Gálatas, quando Paulo disse, não é, há pouco, não é? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro. Então eu tenho aqui a carne e o Espírito. Eu estava assistindo a live da juventude na semana passada, e Lorena estava contando aquela experiência lá dos dois lobos, né? O lobo, o cachorro, um lobo bom e o mau. Quem é que vai ganhar? Quem o mais alimentar. Então a carne está lutando contra o Espírito está lutando contra a carne. Então tem dias que você fala assim: ah, hoje graças a Deus o Espírito ganhou. Né? Tem outro dia que você fala assim: meu Deus do céu, como é que eu fui fazer isso? Por quê? E o interessante é que quando a gente peca, a gente vem aquele sentimento logo no coração da gente de que a gente fez alguma coisa errada, não é? Eu estava hoje, passei hoje o programa 180 Graus no nosso programa de rádio, e estava o pessoal lá discutindo sobre essa questão de assumir os erros. Ninguém quer assumir os seus erros, ninguém. Não é? Você tem uma criança que está sozinha em casa, tem um bolo lá e aparece um buraco no bolo, não é? E a mãe fala: menino, o que aconteceu? Não foi eu não, mamãe. Né? É uma tendência natural da gente se esquivar, da gente querer fugir dessas situações, da gente não querer estar vivendo essas questões aí de assumir os nossos erros e as nossas consequências. Então, Paulo está dizendo aqui no texto, nesse texto que a gente leu aqui, não é? Que a carne está lutando contra o Espírito está lutando contra a carne, e a gente precisa então desenvolver todo esse processo aí no nosso interior. E é óbvio, se eu alimento mais o Espírito através da oração, da vida com o Senhor, eu vou ganhar da carne, não é? Então a gente precisa ter isso, é ter carisma e ter caráter. Eu preciso ter o carisma, que são os dons. Esse termo em português, carisma, vem de carismatai, que significa dons, lá no grego, não é? E ter caráter. Eu preciso ter a responsabilidade de falar: não, eu não vou fazer certas coisas, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A gente precisa entender isso aí com muita clareza, não é? Vamos ver um exemplo: Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Por que a gente está trazendo a ideia de Estevão? Porque Estevão sofreu barbaridade, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você sabe qual foi a hora que Estevão disse isso? Quando ele estava sendo apedrejado. O cara está levando pedrada e o cara está ali num transe espiritual, vendo a glória de Deus sendo manifesta, a unção de Deus, o poder do Espírito Santo. Gente, isso é tremendo, não é? Então, se Estevão, sendo apedrejado, levando pedrada, ele está tendo uma visão espiritual, isso indica que eu e você, mesmo diante de calúnias, perseguições e tantas outras coisas, nós podemos também viver uma vida completamente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente não vai dar lugar à carne de querer, porque quando sobe aquele ímpeto, aquela luta, aquela coisa, eu vou em cima, eu vou brigar, eu vou defender, porque eu não sei levar desaforo para casa, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair, e tanta gente que vai usando esse tipo de terminologia, e muitas vezes a gente perde tanta coisa na vida da gente por conta dessas situações, não é? Um irmão uma vez disse para mim que ele ficou com um problema com uma pessoa da família, e eles passaram anos, ele com uma outra pessoa da família dele, ele passou vários anos, os dois, sem se falarem. Um dia ele disse
que ele se dirigiu àquela pessoa e disse: mas vem cá, por que é mesmo que nós estamos brigados? Eu acho que 12 anos depois. E a pessoa disse assim: eu nem lembro mais. Então eles passaram 12 anos, perderam 12 anos de convívio, de contato, de estarem juntos, de viverem de uma maneira assim extraordinária, simplesmente porque, por conta de uma confusão que teve lá atrás, e agora eles nem lembravam mais, mas aquilo que foi criando dia após dia, um tijolinho aqui, um tijolinho ali, de repente um muro gigante estava na frente daqueles dois e eles não tiveram a capacidade, pelo menos antes desses anos todos, de resolver esses problemas. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Paulo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Vimos Estevão e agora Paulo, não é? Olha o que Paulo diz. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, eu acho que se tem uma das características que a gente precisava ter na nossa vida, que as pessoas dissessem assim: ah, você conhece o irmão fulano, o irmão Beltrano? Olha, aquele homem, aquele homem é um homem cheio do Espírito Santo. Aquela mulher é uma mulher cheia do Espírito Santo. Puxa vida, como isso seria demais, não é verdade? A gente, assim, demais no sentido de extraordinário, não é demais no sentido de, ultrapassou os limites. Não, seria uma coisa maravilhosa. Alguém que olhasse para mim, para você, e dissesse assim: aquele ali é cheio do Espírito Santo. Barnabé estava cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor pela vida de Barnabé, que se torna depois um apóstolo junto com Paulo. Os dois saem, e Barnabé ainda era o mentor de Paulo. Uma coisa que eu vou abrir um parêntese: Paulo era um cara conhecedor das Escrituras, da lei, e mesmo assim ele passou mais de 15 anos na igreja sem antes sair para o ministério, e na hora que ele vai sair, ainda tinha um mentor que era Barnabé. Às vezes hoje a gente está se precipitando com determinadas situações, e a gente, porque falta obra, falta trabalhadores na seara, sempre houve esse problema. E às vezes as pessoas vão chegando, a gente passa pouco tempo, a gente já quer entregar uma oportunidade e às vezes a gente nem provou, nem trabalhou, nem desenvolveu o caráter dessa pessoa como o caráter verdadeiro de Cristo. Não é verdade? Mas vamos para frente, não é? Os discípulos, cheios do Espírito Santo. Eu estou mostrando para você aqui pessoas, Estevão, Paulo, Barnabé, os discípulos, cheios do Espírito Santo. Olha o texto aí, não é? Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós estamos em Atos 13, 52, e eles já estavam sendo perseguidos. Tiago já tinha sido morto, muitos estavam sendo lançados nas prisões, mas eles continuavam cheios de alegria, porque eles estavam pregando a mensagem do Senhor, e eles viviam cheios do Espírito Santo. Como isso é fantástico! Como isso é interessante. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui que vem ao meu coração. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, delicado. Nós estamos agora numa pandemia, mas nada impede você de continuar e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não é a igreja, templo, que vai te deixar mais cheio do Espírito Santo, não. Aqui você vai receber alimento, e você tem recebido alimento, graças a Deus. Se é uma coisa que a gente não pode, ninguém vai poder dizer da gente, né, pastor Nivaldo? É que as pessoas não estão recebendo alimento. Você tem alimento todos os dias, nós temos live de oração, nós temos o culto aqui da juventude, nós temos a nossa EBD, nós temos o nosso culto de celebração, culto quarta-feira, agora tem aqui, Sara está trazendo uma palavra nas quintas, nós temos nosso curso de teologia, nós temos outras atividades que nós temos pensado, elaborado, para que você receba. Então a gente está levando essa mensagem, ao invés de nós arrefecermos, né? Estou cansado demais, vamos parar com esse negócio de live, vamos descansar, o povo já está saturado. Não, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em cumprir aquilo que Deus nos deu como uma missão. Esse é o meu propósito. Eu creio que também é o propósito do pastor Nivaldo e dos outros pastores. Nós estamos aqui para cumprir uma missão.
Eu não estou fazendo isso aqui por causa do irmão A ou do irmão B. Eu estou fazendo isso aqui por causa de Deus. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus me deu uma missão, para que no dia que eu chegar na presença de Deus, eu não seja encontrado em falta. E Deus dizer assim, mas rapaz, eu te dei todas as oportunidades e você, em vez de fazer, você só usou um tiquinho assim, ó. Já pensou? Graças a Deus que não é por aí. Então a gente precisa viver com alegria, como os discípulos, e cheio do Espírito Santo, não é? Olha aí, capítulo 4, 31 de Atos, né? E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nesse versículo eu quero destacar duas coisas. Primeiro, todos estavam em oração. Fundamental. Oração é fundamental para a gente chegar até o Senhor, não é? E aqui diz que todos... Preste bem atenção aqui no versículo. Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não teve um que não ficou cheio do Espírito Santo. Não, só os homens, só os líderes, só os pastores, só os discípulos, só as irmãs do ciclo de oração, ou as irmãs piedosas. Não, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas esse enchimento do Espírito Santo, essa plenitude que a gente está falando hoje, tem aqui um objetivo. Qual é o objetivo, pastor? Anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, nós temos sido verdadeiramente agentes que anunciam corajosamente a palavra de Deus? Nós temos usado esse momento para a gente levar a palavra de Deus? Nós temos usado as tecnologias? Hoje você pode, através até do seu telefone, você com esses aplicativos aí, o WhatsApp, por exemplo, você pode fazer hoje um bate-papo com 3, 4, 5 pessoas. Você tem chamado as pessoas da sua própria família e dito, olha, eu quero dar um texto aqui. Isso é uma célula. Se você pegar hoje 4 pessoas, 5 pessoas da sua família, liga para um que está num canto, em outro, e de repente fala, eu quero compartilhar uma palavra que Deus deu no meu coração aqui, e rapidamente, assim, em 10 minutinhos, 5 minutos, você fala, ó, Deus falou isso, e assim tal, e faz uma oração, e abençoe, e tchau todo mundo. Isso é uma célula. Você está levando corajosamente a palavra de Deus, você está levando a mensagem do Senhor. Não podemos nos intimidar por qualquer situação ou por qualquer problema. Deu para compreender aí? Olha para que você tem que ficar cheio do Espírito Santo, hein? Não é para sair apenas fazendo sinais e maravilhas e prodígios, mas principalmente para pregar a palavra. Segundo, quais são as condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo? Tem condições, pastor? Claro que tem. Vamos lá. Primeiro, não apagar o Espírito. Isso é bíblico, não é? Então vamos lá. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, não é? Não podemos apagar. Como é que eu vou apagar o Espírito? Atitudes, linguagem, gestos, pensamentos, dar lugar à carne. Tudo isso vai fazer com que eu apague, não é? Não entristecer o Espírito Santo. Nós já vimos nas nossas aulas, lá no início, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele se entristece. Eu posso entristecer o Espírito Santo. E a gente sabe quando a gente entristece o Espírito Santo, sabe? Quando a gente faz algumas coisas que a gente não deveria fazer, a gente está entristecendo e a coisa não fica boa, não. Não fica mesmo. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem gente que ele fala, que nada, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Não é assim não. Pelo contrário. Nós temos que estar aí, sim. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter sabedoria nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, não é? Outra coisa, eu preciso aprender a viver no Espírito. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu vou viver no Espírito, ou eu quero viver no Espírito, é aí que as maiores ameaças à minha fé vão vir. Senhor, me ajude a viver no Espírito. Aí você está lá no carro, deu um cara de lá e lhe dá uma fechada. Aí você... Espera aí que eu vou... Não, deixa. Né? Deixa. Passa. Não
tem problema. Quando você está vivendo no Espírito, alguém te dá uma palavra, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na fila do banco e nem estava nesse processo de pandemia, isso tem um tempo já, e tinha uma senhora na fila e abriu um daqueles caixas, era uma fila única, todo mundo numa fila única, e os caixas eletrônicos ali e tal, de repente um caixa ficou vazio. E eu só fui falar para a senhora que estava na fila, eu estava umas 3 pessoas atrás, eu disse assim, aquele caixa ali já está vazio. Rapaz, a mulher veio com 200 pedras, foi com 7 pedras, não, veio com 200 pedras. Por que não pega para lá? A mulher falou tanta coisa, eu simplesmente, eu poderia dizer, calma senhora, se eu falasse calma, porque eu tenho um amigo que ele disse que quando a pessoa está nervosa, para você saber se a pessoa está nervosa, é quando você fala assim, fica calmo, eu não estou nervoso não. Aí pronto, você já sabe que a pessoa já está nervosa total, né? Então, para você saber se a pessoa está nervosa, basta você mandar a pessoa ficar calma. Então aquela mulher estava estressadíssima, eu não sei o que ela estava passando, eu não sei quais eram os problemas, as dificuldades dela naquele dia. Eu simplesmente... Aí quando ela foi para o caixa, as outras pessoas, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu simplesmente também nem procurei conversa com os outros. Falei, tá bom. E fiquei por isso mesmo. Viver no Espírito vai te levar, muitas vezes, a esses confrontos, para a gente saber se verdadeiramente nós estamos vivendo no Espírito, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo, nós já lemos esse versículo aqui hoje, não é? Outra coisa, ser guiado pelo Espírito. O problema, meus queridos, é que nós, uma certa feita, a gente estava estudando um discipulado e eu estava dizendo para os irmãos, me lembrei de Mazinho, a gente sempre trabalhou essa coisa do discipulado, e a questão é que muitas vezes o grande problema, a raiz do problema na nossa vida é a desobediência. O maior problema, o pecado, não foi Adão comer do fruto, não foi Eva, foi a desobediência. O pecado número 1 deles foi desobedecerem uma ordem explícita de Deus. Deus disse, não comam da árvore que está no centro, não comam. E eles foram lá e comeram. Eles desobedeceram. E nós, infelizmente, nós temos esse problema. Temos ou não temos? De desobedecer. No programa de rádio, mais uma vez hoje, quando alguém bota assim, não pise na grama. Parece que esse não é para chamar a pessoa e dizer assim, pois é aí que eu vou pisar mesmo, vou passar aqui pela grama, né? Vou pisar. Não pode dobrar naquela rua, aí você olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem um policial. Hoje você tem que olhar para cima, né, para ver que não tem câmera, não é? Não pode estar no celular e dirigindo ao mesmo tempo. Aí você fica olhando para ver se tem alguém ali e tal, com o celular aqui disfarçadamente e tal. Tudo que é esse não. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que aprender a viver em obediência aos comandos desta palavra. Olha o texto. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante, porque Deus não trabalha com sobrinho, Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Deus não tem... até quem é filho adotivo, Deus transforma em filho verdadeiro. Deus nos adota, Deus nos traz para a sua família. Porque Deus trabalha dessa forma, né? Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou a gente é filho, ou a gente não é. Isso é muito importante. Vamos para frente. Orar no Espírito. Isso aqui é fantástico. Eu preciso aprender a orar no Espírito. Mas pastor, é ficar orando em línguas? Não. Orando no Espírito. Judas 1:20. Orar no Espírito é você viver uma vida de oração constante. Tem gente que pensa que para orar... Lembra daquelas orações? Eu sou de um tempo bem mais lá atrás, não é?
E as orações antigamente, o irmão mudava até o tom de voz. Você está conversando aqui, pois é, meus irmãos, e tal, não sei o quê. O irmão pode fazer uma oração, o cara está conversando com você aqui de boa. Pois não, pastor, vou fazer uma oração. Meu Deus, Senhor. O cara muda assim o tom de voz, pega no peito, dá aquela levantadinha assim do pé, né? Que aquele negócio para ficar mais espiritual. Tem uns que botam a Bíblia até assim, bota o dedo assim e bota a Bíblia assim no peito e fica, Senhor, né? E aí as pessoas pensam que é isso. Não, tudo bem. Não estou aqui para... Cada um tem seu jeito, tem seu estilo, tem sua formalidade. Mas orar no Espírito é você viver uma vida de oração constante. É você estar em contato com Deus 24 horas, se possível, né? Porque a gente tem momento de sono e tudo, mas mesmo assim Deus está nos protegendo ali. Mas é você estar ali o tempo inteiro, 24 horas ali, ó, Senhor, estou contigo aqui, Senhor, me ajude, me dê a direção, qual é a direção que eu devo tomar, quais são as atitudes que eu preciso fazer, qual é os princípios que eu devo agir aqui dessa forma, daquela outra, e Deus vai nos levando a essa dimensão. Está dando para compreender, irmãos? Orando no Espírito é você viver uma vida completamente voltada para a presença desse Deus maravilhoso. Tá? Terceira coisa, as atitudes. Espera aí, se eu tenho uma vida agora, ó, eu mostrei que Estevão, Paulo, os discípulos, todos andavam cheios do Espírito Santo. Mostrei quais são as projeções, né, de viver no Espírito. Agora eu preciso ter atitudes que vão mostrar para as pessoas que eu tenho uma vida que está cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. O que representa na vida prática uma vida cheia do Espírito de Deus? Quais são os resultados disso? Quais são os resultados? O que isso vai trazer para mim? Primeiro, ousadia no testemunho. Lembra do versículo lá de Atos, né? E eles, cheios do Espírito, tiveram intrepidez, ousadia, foram lá, falaram sem perda de tempo. Não tem problema se a pessoa não aceitar, se a pessoa ficar com raiva, se a pessoa ficar chateada, mas você tem que ter esta ousadia de testemunhar a palavra. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Olha só, tinha gente ali de autoridade. Eu me lembrei de um fato, aconteceu algo muito interessante comigo alguns anos atrás. Eu estava no seminário dando aula e a minha aula tinha terminado. Eu dei aula só no primeiro horário, aí veio o intervalo, a gente batendo papo ali com os alunos, aquela coisa toda. E de repente, antes disso, de manhã eu estava em casa e eu comecei a assistir um vídeo de um pastor pregando, meus irmãos, e eu fui cheio de tanta graça, o Espírito Santo. Eu me lembro que Lucas era bem pequenininho e Lucas abriu a porta do quarto e eu estava ali tão cheio do poder do Espírito Santo e Rúbia que me contou, né? Lucas fechou a porta, correu, disse, mãe, vai lá no quarto que meu pai tá cheio do poder e tá ali cheio do fogo. E aquele momento, e eu ali cheio de Deus naquele momento tão especial, era uma segunda-feira. Eu me lembro que a aula minha sempre foi assim, segunda, terça, mas era uma segunda-feira. E de repente o Espírito Santo falou assim comigo, prepare-se porque eu vou te levar em um determinado lugar. Não falou onde era, só falou que eu tinha que me preparar. E eu disse, amém. Estava ali cheio de Deus e fui dar aula no seminário de noite, já tinha passado, talvez eu já tivesse até, entre aspas, esquecido aquele momento ali, pelo menos naquele instante, não é? E aí terminou a aula, veio o intervalo, batendo papo, e todo mundo foi para a sala, e eu fiquei ali batendo papo com o pessoal. De repente, entrou um policial, todo fardado, armado, e ele disse assim, boa noite, eu gostaria de falar com o pastor Josué. Eu estava sentado, eu não sabia o que o cara queria comigo, eu falei assim, o senhor quer o que com ele? O que o senhor está querendo com ele? Né? Porque eu falei, vai que sei lá o que era, quais eram as intenções daquele policial. Né? Ele disse, não, o senhor... Eu falei, só eu. Aí ele disse, é porque eu vim aqui. E ele tirou um papel assim, me entregou um envelope e disse assim, eu vim aqui em nome do comando da Polícia Militar. E o seu nome foi escolhido, vai ter uma cerimônia lá no nosso batalhão.
e o seu nome foi separado, escolhido, para que o senhor pudesse levar uma palavra para a turma de formandos. Vai vir o coronel da polícia da Bahia, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e estaria lá. Na hora eu me lembrei daquilo que aconteceu de manhã cedo. Meus irmãos, aí eu disse para ele, tudo bem, li o objeto, falei, pode confirmar lá que eu estarei lá. Era, acho que um dia ou dois depois. E eu fui no carro, peguei o carro, entrei, e o Espírito Santo de Deus entrou ali naquele momento no carro, e eu fui glorificando, adorando a Deus, falando em mistérios, em língua, dentro do carro, dirigindo. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me deu a mensagem, vocês podem crer no que eu estou falando. E sabe qual era a mensagem que eu tinha que pregar no batalhão, para todos os policiais, o capitão, o coronel, toda a corporação? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu falei, Senhor da glória, falar para os policiais que é Deus que está guardando, não é? E eu fui ali, irmão, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, com a intrepidez que Deus me deu, e ali naquela frente daquele quartel, com toda aquela turma, eu ministrei aquela palavra e foi um momento assim extraordinário. Uma turma que estava se formando, um batalhão lotado ali, aquela sala, e para a glória de Deus foi realmente algo muito especial. Então, eu tenho que aprender esse tema aqui, ó, ousadia no testemunho. Eu tenho que ter ousadia de pregação da palavra, né? Outra coisa, uma vida satisfeita. O que significa isso? Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Uma vida satisfeita. O problema é que tem gente que resmunga a vida todinha. O tempo todo, ele hoje vem aqui na igreja, recebe uma palavra, amém, glória a Deus, mas ele já sai na porta. Eu me lembro que uma vez nós tivemos um culto, ainda nós estávamos lá na Praça Gerson Salles. Pensa num culto tremendo, maravilhoso, todo mundo saiu dali daquele culto, o poder de Deus, parece que a gente ia tocar assim no poder de Deus, aquela coisa. De repente alguém vem correndo e diz, pastor, vai lá na porta, porque o irmão fulano com a mulher dele, os dois estão quase saindo no tapa. Tinha acabado de sair do culto, um culto maravilhoso, cheio de poder de Deus, aquela coisa, e aquele casal estava ali, quase que os dois estavam se atracando na frente de toda a igreja lá na frente. Eu nem lá fui, falei, deixa lá, né? Não adianta. O cara acabou de ouvir uma mensagem dessa, e o cara acaba de sair daqui e já está vivendo uma situação dessa. Não existe uma situação, um problema desse. Os discípulos, como eu disse nesse versículo, eles estavam sofrendo perseguições, sendo presos, vivendo uma vida totalmente fora de todo o contexto do que eles imaginavam, que eles eram pescadores e agora foram transformados em pescadores de homens, mas eles continuavam cheios da alegria e cheios do Espírito Santo de Deus, não é? Outra coisa, espírito de unidade. Nós somos um. Meus irmãos, nós somos um. A igreja não está aqui para competir. Você não está aqui para competir. Porque o irmão cantou ali. Cantou mais do que eu. Pois eu agora vou cantar, vou dar uma nota mais poderosa, não é? O outro que toca, o outro que prega. Eu vou preparar um sermão, vai ver como é que eu prego mais, vai ver como é que eu faço. Não, nós somos uma unidade. Se nós não entendermos que nós somos um, que nós estamos unidos em um só pensamento, em uma só unidade, em um propósito. Olha aí, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar. Vai ter gente que vai falar coisas que eu não gosto? Vai. Vai ter gente que não vai aceitar a mensagem que eu estou fazendo? Vai também. Vai ter gente que vai falar de mim? Meu Pai eterno. Se eu fosse pensar nisso, eu já tinha saído do ministério há bastante tempo. Não é? Mas graças a Deus que a gente permanece, porque nós estamos aqui firmes nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas de Jesus. Não é? Louvor como estilo de vida. E quando eu falo louvor aqui, gente, não é quem está só cantando, não. Louvor é palavra que sai da boca da gente, não é? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Né? Ainda bem que Paulo disse aí, cantando e louvando de coração, porque tem gente que se abrir a boca, afasta todo mundo, né? Corre todo mundo, né? Mas nós temos que ter uma vida de louvor.
E não uma vida de resmungar, uma vida de reclamar, uma vida de estar o tempo inteiro falando, resmungando e chateado, isso e aquilo. Não, 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 não. É uma vida de glorificação ao nome do Senhor. Você tem hoje? Amém, Senhor, porque eu tenho. Não tem não? Senhor, muito obrigado, porque hoje eu não tenho, mas o Senhor vai prover, eu creio. Você vai ter falta de coisas amanhã, essa pandemia, fecha comércio, abre comércio, volta, não está aí, não sei o quê. Não importa, adoeceu, foi curado, adoeceu, morreu, foi para a glória, glória a Deus, não é? Adoeceu, restaurou, amém. Em tudo nós temos que aprender a glorificar a Deus e viver louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender a dar graças a Deus diariamente, constantemente, todo dia, agradecer, obrigado Senhor pelo pão, obrigado Senhor pelas coisas. Outro dia eu disse aqui, volto a frisar, não é? Eu não gosto quando a gente termina de orar e alguém fala mal da comida, porque a gente acabou de orar. Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós vamos comer. Aí começa, esse bife está duro, não é? Esse feijão está não sei o quê, esse arroz... Não, querido, pelo amor de Deus... A gente acabou de agradecer a Deus, come, não é? Se não tiver tão bom como você imaginou, come sem reclamar. Vamos viver a cada dia, não é? Vamos passar cada momento da nossa caminhada, da nossa existência, agradecendo a Deus por tudo. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade do nosso Deus. Amém? Crescimento espiritual. Aí a gente tem que aprender, ó, se eu estou vivendo uma vida de louvor, de oração, de comprometimento, eu tenho que aprender a ter um crescimento espiritual. Isso vai me levar a uma dinâmica, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Cresçam, é uma ordem. Interessante porque a Bíblia trabalha muito com essas ordens imperativas, não é? Cresçam, ide, pratiquem, falem, salmodiando, não é? Deus está mandando o tempo inteiro, Deus está dando ordens a nós, porque Ele tem essa autoridade. Então aqui há uma ordem explícita do Senhor. Cresçam. Não é fique estagnado. Não, agora eu recebi, amém, glória a Deus, estou aqui, ó, deixa as coisas acontecer. Não, cresça. Cresça. E eu vou te falar uma coisa, crescer dói. Crescer dói. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu estava crescendo, eu sentia dores nas pernas, os ossos, né, crescendo. A gente sente, tem uns que é mais baixinho assim, nunca sentiu esse problema, né? Mas imagine, a gente vai crescendo, a gente vai sentindo o corpo da gente, o crescimento vai trazendo tudo isso. Quando a gente entra na fase da puberdade, o rosto cheio de espinhas, né? E a gente fica todo transformado, misericórdia. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso desenvolvimento. Crescer dói, mas a palavra de Deus está dizendo: cresçam, tenham um comportamento transformado. Comportamento transformado. Eu não vou ler esse texto todo, porque esse texto aí vai falar do marido, começa falando do marido amar a esposa amar o marido, depois fala dos pais com os filhos, depois fala da relação de trabalho das pessoas. Leia esse texto, Efésios 5, do versículo 21 até o capítulo 6, no verso 9. O apóstolo Paulo, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aí sim, meu irmão, você está crescendo, está dando graças, está vivendo uma vida de plenitude, cheio do Espírito Santo, a oração vai fazer diferença. Faz ou não faz? Claro que faz. A oração vai vir com ímpeto, mas a gente não faz nada, vive aquela vida e a gente faz uma oração e acha que Deus vai responder. Como é que Elias respondia? Era o chamado do profeta do fogo. Mas como é que Elias vivia? O cara largou tudo e vivia em cima do monte, em oração constante, da dependência total de Deus, comendo mel silvestre, andando com aquelas roupas ali, todo, não é, típico como um profeta. Não era fácil. Quantas coisas ele teve que abdicar? Quantas coisas ele teve que deixar? Ele teve que deixar muita coisa, não é?
Todos ficaram cheios do Espírito, anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja, nós estamos terminando nossa aula, uma igreja só será grande, uma igreja só será forte à medida que ela for cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não tem como. A gente pode fazer aqui os maiores eventos, as maiores produções, nós podemos fazer aqui as coisas mais interessantes, a gente pode fazer as coisas mais mirabolantes no meio dessa pandemia. Eu posso conseguir aqui o cenário de lá do Fantástico da Rede Globo, aquele que os caras ficam caminhando. Já pensou, pastor Nivaldo, que coisa, hein? O negócio saindo aqui, tudo 3D saindo aqui, eu falando de Elias, já está passando Elias aqui lá no coisa e tal. Eu posso, sabe, plantar bananeira, eu posso fazer o que for, mas a igreja só vai ser uma igreja forte, poderosa, a partir do momento que nós nos dispormos a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Este é o recado de sermos plenos na presença de Deus. Amém? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E para que a gente seja cheio do Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço, e muita gente já pagou altíssimos preços para que a vida pudesse ser uma diferença. Às vezes a gente lê algumas biografias de homens, de mulheres de Deus, missionários, pregadores, pastores. A gente fala tanto de Billy Graham, a gente fala tanto de Spurgeon, de Wesley, não é? Dizem que o lugar onde Wesley orava tinha 2 marcas no chão, no assoalho, tinha 2 buracos de onde ele colocava os joelhos. Orando, buscando a presença de Deus. Eu digo para você, a vida cristã não acontece com um passe de mágica. Não é como você esfregar uma lâmpada aqui e aparecer um gênio. Eu quero ser agora cheio do Espírito Santo e o gênio tá bom, fique cheio. Não é assim não. É vida no altar, vida de compromisso, abnegação da nossa vontade, do nosso eu e buscar esta plenitude de Deus para que a gente possa viver na essência da palavra do Senhor. Amém? Opa! Terminamos aí nossa aula nessa noite. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, que nós possamos, estar cada dia mais na presença desse Deus de uma maneira tão poderosa e tão especial. Amém? Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, envie o link aí para algumas pessoas, para a gente poder estar participando. Lembre-se da nossa live de oração, todos os dias às 22 horas, aqui mesmo no nosso canal e também no Instagram do pastor aqui, não é? Pastor PR Josué Brito, é aberto, você entra lá, você vai assistir, vai ser uma bênção. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.